Olá, amados, aqui novamente no canal do Yuri, buscando aqui com essa pesquisa muito boa, essa pregação do pastor Luciano Subirá, correspondendo o Espírito Santo em conferência do Espírito Santo, em uma conferência do Espírito Santo. Na casa de Deus, o templo onde eles fizeram isso. E no minuto 23 e 30 segundos, me chamou a atenção de como era o desviado da igreja do princípio. Ele vai falar do crente hebreu, os primeiros crentes, como eles se desviavam ao tentar regressar para a sinagoga e tentar buscar a antiga religião, pertencer à antiga religião que eles faziam parte. Eles teriam que negar a Cristo de uma certa maneira, que eu gostaria de deixar o pastor Luciano Subirá a dizer, para que você vá e busque essa pregação e entenda cada palavra, estude, analise e retenha o que é bom, ok? Vamos lá? 1 minuto. Como um todo. Capítulo 10, no verso 26, fala de pessoas que depois de conhecerem plenamente a verdade, decidem deliberadamente viver no pecado. O autor diz: para estes já não resta mais sacrifício pelos pecados, a não ser uma expectação de fogo e de juízo. Então ele está falando de gente que depois de conhecer plenamente a verdade, decidiu deliberadamente viver no pecado. Ele está se colocando num lugar como esse. A história nos mostra que os crentes hebreus estavam debaixo de grande perseguição e oposição. Muitos deles, não aguentando o calor, a intensidade das perseguições, estavam voltando às suas sinagogas, de onde saíram, numa tentativa de serem readmitidos no judaísmo. Eles eram obrigados a fazer uma retratação. Então eles vinham a público para renegar sua fé em Jesus. Consciente e deliberadamente. Consciente e deliberadamente. A história afirma, já ouvi relatos de crentes que vinham a público para afirmar diante dos demais na sinagoga: não creio que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Não creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo de uma virgem. Não creio que o seu sangue possa purificar dos pecados mais do que o sacrifício do sangue de um animal qualquer. Nós estamos falando, querido, de um desviado comum que caiu no calor da paixão. Estamos falando de alguém que, depois do pleno conhecimento da verdade, deliberadamente renega o Senhor Jesus e decide voltar atrás. Esse era o contexto do que vinha acontecendo. No capítulo 10, no verso 29, o autor diz que eles estavam calcando aos pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajando ao Espírito da graça. Ou seja, para profanar o sangue da aliança com o qual foram santificados, é necessário que eles tenham tido uma experiência com o sangue de Jesus antes. Agora, por que ele apresenta um grupo de pessoas que não apenas caiu, mas caiu a ponto de não mais ser renovados? Ele está mostrando que essa... Entendeu, mano? É muito interessante. Já gravei um outro vídeo falando aqui do que a maioria dos crentes falam, a categoria do desviado. Se você passou por uma congregação religiosa e hoje não pertence mais, você faz parte dessa categoria, duas únicas. Ou você teve um problema pessoal com os irmãos da igreja, ou você está em pecado, fornicação, prostituição, bebedice, roubando, pecado. É por isso que todas as vezes que você encontra alguém, irmão da igreja que você passou, da congregação que você passou, ele vai te tentar
te pregar um evangelho. Oh, Jesus te ama, volta para casa de Deus. Porque para ele você tá nisso. Duas únicas coisas. Ou tá em pecado, ou tá triste com algum irmão. Entendeu? Você concorda com isso? Eu acredito que exista outra categoria de desviado. Categoria de desviado da religiosidade. Essa é a minha categoria. Então, por quê? Eu não me vi como esse crente hebreu que quis voltar à antiga religião, que tinha que deliberadamente falar em raciocínio consciente e deliberadamente fazer essa retratação, dizendo: não creio no Senhor Jesus, não creio que JC seja filho de Deus, não creio que foi concebido pelo Espírito Santo de uma virgem, não creio que seu sangue possa purificar dos pecados mais do que o sacrifício de um animal qualquer. Olha só, isso é o que um desviado, uma pessoa para ser classificada desviada tem que falar. E muitas vezes fora das congregações, pessoas que não estavam seguindo religião nenhuma, falando melhor de Jesus do que muitos que tinham lá carteirinha de pastor. Então, amados, fica aqui gravado o porquê e conselho para os desviados fazer o contrário dos crentes hebreus. Os crentes hebreus que eram obrigados a fazer essa retratação, que tinham que fazer essa declaração, que não crê no Cristo Jesus, então faz ao contrário. Eu escrevi aqui o que eu falaria em público. Deixa eu ver aqui. Isso é que nós falaríamos em público. E mesmo assim, porque não participamos de uma congregação, vamos ser chamados de desviados. Eu, Yuri Eugênio, creio que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus. Eu creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo de uma virgem. Eu creio que o seu sangue possa purificar dos pecados, sem dúvida, mais do que qualquer outro sacrifício. Eu creio. E é tudo que eu tenho. Meu Jesus. Ok? Amém. Amo vocês. Fica com Deus.